Somos o grupo Rohetubu, que significa Ariranha no idioma Waraú. Os integrantes do nosso grupo são as ariranhas Bianca Coelho, Ellen Ogawa, Rafael Lucas, Sofia Alves, Sofia Elicilio. Nosso trabalho leva o título de Nós Somos Ticunas. Escolhemos, em nosso trabalho, estudar o português indígena brasileiro, mais especificamente o português falado pelo povo ticuna ou Maguirta, que é o maior povo indígena do país. Eles vivem em torno do Rio Solimões, no estado do Amazonas, e mantêm contato bastante frequente com os não indígenas, possuindo alto grau de bilinguismo. Seu idioma, contudo, possui transmissão intergeracional bastante estável como língua materna. Optamos por trabalhar com o pronome de primeira pessoa do plural em fala oral de alto grau de monitoramento. Haja visto que, no idioma ticuna, há 3 formas correspondentes a esse pronome no português. A forma inclusiva, que inclui locutar, a forma exclusiva, que exclui locutar, e a chamada quarta pessoa, que possui função generalizante, ou seja, indica um sujeito amplo, pouco claro, como o pronome agente na frase, às vezes a gente fica triste, em que não é possível determinar quem é o sujeito, embora ele exista. Nosso objetivo era analisar se a língua ticuna iria interferir na escolha pronominal dos falantes de português dessa etnia, analisar os outros pronomes e compreender como os contextos influenciam na frequência de diferentes pronomes do português ticuna. Nossas hipóteses foram divididas em 2 grupos, o primeiro referente às formas pronominais, o segundo referente aos gêneros textuais. As primeiras hipóteses eram que, de uma forma geral, predominasse entre os ticunas o uso do pronome nós, haja vista que se trata de um pronome mais observado em regiões mais linguisticamente conservadoras, como o meio rural, que circunda grande parte das aldeias do povo ticuna. Dessa forma, devido ao grande contato com falantes nativos do português no meio rural, o pronome nós tenderia a ser mais usado por esse povo indígena. No entanto, deveria haver uma tendência ao uso de agente em situações em que, no ticuna, seria empregada a quarta pessoa, uma vez que o pronome agente possui em português uma função muito similar à dessa pessoa gramatical em certos contextos. Além disso, era esperado que aparecesse em algumas ocorrências em que no ticuna se usaria o pronome de primeira pessoa do plural inclusivo, um aposto ou oração apositiva, explicitando a exclusão do interlocutor, como por exemplo, nós indígenas para um não indígena, nós mulheres para um homem, etc. Ainda estipulou-se que provavelmente apareciam as construções eu e ele, eu e eles, eu e ela e eu e elas, também para demonstrar que o locutário não está incluído. Da mesma forma, foi estipulado que, em situações em que no ticuna seria usado o pronome inclusivo, talvez ocorressem as construções eu, você e eles, eu, você e elas, e etc. Também era esperado que a ocorrência dos pronomes variasse conforme o gênero textual. No gênero vlog, era esperado que as formas exclusivas, ou seja, os pronomes pessoais de primeira pessoa do plural, seguidos de aposto, e as construções eu e ele, eu e eles, eu e ela, eu e elas, aparecessem com maior frequência do que nos demais gêneros, uma vez que a locutora era indígena e estava interagindo com os interlocutários não indígenas. Já no gênero pregações religiosas, era esperado que as formas inclusivas, ou seja, os pronomes pessoais de primeira pessoa, sem aposto, e as construções eu, você e eles, eu, você e eles, eu, você e elas, e etc., fossem mais usadas, uma vez que as pregações religiosas costumam ter um tom mais apelativo e universalista, favorecendo a inclusão do interlocutor. Já no gênero podcast, por sua vez, era esperado um equilíbrio entre as duas formas, uma vez que podcasts costumam ser longos e retratam diversos temas, sendo alguns temas como a cultura ticuna, favorecendo formas exclusivas, e outros temas como o cuidado com a natureza, que também é de responsabilidade de não indígenas, favorecendo as formas exclusivas. Primeiro fizemos a separação do corpus. Foram coletados vídeos ou áudios de 3 plataformas diferentes, Spotify, YouTube e Instagram. Usamos como corpus os podcasts do outro lado do rio da série O Tempo Virou, com participação da influenciadora e estilista Viane Ticuna, pregações evangélicas proferidas pelos pastores Lucas e Eli Ticuna, e vídeos gravados por Viane Ticuna em resposta a perguntas feitas por seus seguidores no Instagram. Logo, os 3 gêneros trabalhados foram podcasts, pregações evangélicas e os vídeos mencionados que optamos por chamar de vlogs. Dessa forma, estudamos a variação por gênero textual. Todo o corpus coletado data de 2014 em diante. No total, utilizamos 26 vídeos que foram divididos entre os membros do grupo para análise, totalizando 255 frases que foram usadas para a formulação dos resultados. Após coletarmos 85 ocorrências do uso dos pronomes de cada gênero textual, analisamos por meio de gráficos a porcentagem de ocorrência de cada tipo de pronome e forma em relação ao gênero e ao total. A partir das comparações entre as porcentagens, checamos quais formas e pronomes tiveram maior ocorrência e, a partir desses valores, confirmamos ou não nossas hipóteses. A análise dos dados coletados demonstrou que em todos os 3 gêneros estudados houve maior emprego do pronome nós, sendo mais da metade das ocorrências, seguido do agente. Além disso, foram observadas as formas todo mundo, todos nós e nós em elipse, que não estavam previstas em nossas hipóteses. Nos logs, a ordem observada quando consideramos todo gênero se manteve, porém com menor diferença entre os percentuais de cada pronome. Ainda, os pronomes foram majoritariamente da forma exclusiva, confirmando nossa hipótese. Já nos podcasts, essa situação foi invertida. A gente apareceu mais de 40% mais que nós. Essa diferença com o percentual geral pode ser relacionada ao nível de formalidade de gênero e ao assunto comentado, o que comprovaria a G3. Como o podcast trata de uma conversa, ele se torna um ambiente mais descontraído. Ainda, os temas foram todos sobre a cultura do povo ticuna, trazendo uma familiaridade e proximidade que influenciou os falantes a usarem o agente, que é um pronome mais informal. Ainda, houve predominância da forma exclusiva, provavelmente devido ao tema dos podcasts analisados, que era a cultura indígena. A F1 foi parcialmente confirmada, uma vez que a utilização do pronome agente enquanto generalizante variou conforme o gênero. No gênero podcast, 100% de todas as ocorrências do pronome com função generalizante foram desempenhadas pelo agente,
corroborando com a hipótese. Já no gênero vlog, o oposto foi observado. Todas as ações de uso de pronomes com função generalizadora foram desempenhadas pelo nós. A de 2 foi parcialmente confirmada, uma vez que o nós foi sim o pronome mais utilizado nos vlogs, porém o oposto não apareceu tanto quanto esperado. Além disso, diferente do que esperávamos, o percentual de ocorrências do nós foi muito parecido com o de a gente. Isso provavelmente é devido ao fato de que o vlog se trata de uma conversa informal, em que o falante responde como quiser. Entretanto, também vale ressaltar que não apareceu agente com aposto em nenhum dos gêneros. A F2 foi confirmada, uma vez que o nós foi utilizado em ocasiões em que o locutário não está incluído, ou seja, de forma exclusiva, com exceção do gênero pregação religiosa, no qual todos os pronomes foram inclusivos. Por fim, na pregação religiosa, a presença de nós foi significativamente maior que os demais pronomes, confirmando a G1. Além disso, todos os pronomes empregados estavam na forma inclusiva. Isso provavelmente se deve àquilo que estipulamos no início, de que esse gênero usaria mais o pronome nós devido ao viés altamente apelativo e universalista, de maneira que a forma inclusiva da primeira pessoa do plural deve ser usada em larga escala. Além disso, foi observado em relação à média geral um uso um pouco maior de nós em elipse, cerca de 7% a mais do que a média. Isso provavelmente se deve à maior formalidade desse gênero em relação aos demais, de forma que o pronome elíptico, mais característica de textos mais formais, foi mais utilizado. A F3 foi refutada, já que não foi encontrada a presença de eu, você e eles e suas variações de gênero e número em nenhum dos gêneros sexuais analisados. Entretanto, isso não significa que esse fenômeno de fato não existe, mas apenas que a nossa pesquisa, devido ao corpus limitado, não encontrou. Foi observada uma certa tendência no português falado pelo povo ticuna ao cometimento de deslizes de concordância de gênero e número, em relação ao nome padrão da língua portuguesa. Exemplos de ocorrências desse fenômeno incluem língua português, nós indígena e espinhas enorme. Isso provavelmente se deve à inexistência de gêneros gramaticais e à ausência de marcação de número no idioma ticuna, fazendo com que os ticunas falantes de português errem a concordância por interferência de sua língua materna. Além disso, foi coletada uma ocorrência em que um adjetivo é utilizado no lugar de advérbio, no caso, o adjetivo antigo no lugar do advérbio antigamente. Ainda foi observada uma ocorrência em que a expressão tanto quanto é usada por uma falante como tanto. Por fim, é observada várias ocorrências em que a consoante fricativa labiodental sonora é substituída, no português falado pelo povo ticuna, pela vogal fechada anterior não arredondada. Vamos concluir que sim, aparentemente, houve interferência da língua ticuna nas ocorrências. Porém, há uma limitação importante em nossa pesquisa. Como nós não estudamos o português falado ao entorno da região onde os ticunas moram, pode ter sido que o português da região tenha influenciado as ocorrências, e não a língua ticuna em si. Por fim, houve diferentes tipos de ocorrências dependendo do gênero.